O sol ainda não havia nascido completamente, quando Joana empurrou seu carrinho pelas ruas estreitas do bairro da Muca, em São Paulo. O metal rangeu contra o asfalto irregular, anunciando sua chegada como todas as manhãs dos últimos 15 anos. Aos 53 anos, suas mãos calejadas conheciam cada parafuso daquele carrinho como uma mãe conhece o rosto do filho. A pintura vermelha descascada contava histórias de chuvas e sóis inclemente, mas o aroma de pão de queijo fresco e café coado na hora ainda atraía os trabalhadores apressados que cruzavam a avenida em direção às fábricas e escritórios. Joana posicionou o carrinho no mesmo lugar de sempre, sob a sombra parcial de um velho plátano, em frente à praça onde mães levavam crianças para brincar e aposentados jogavam dominó nas tardes quentes. Seu avental azul, lavado tantas vezes que as flores estampadas pareciam fantasmas de cor, protegia o vestido simples. Ela amarrou o cabelo grisalho num coque frouxo e acendeu a chapa elétrica com a destreza de quem repete o ritual sem pensar. A manhã transcorreu como de costume. Dona Aparecida comprou 2 pães de queijo e reclamou do preço, como fazia toda semana, mas pagou sorrindo. Seu Valdemar pediu o café extra forte, adoçado com 3 colheres de açúcar, e comentou sobre o jogo do Corinthians. Joana ouvia tudo com paciência, oferecendo palavras gentis a cada cliente, transformando transações comerciais em pequenos momentos de humanidade numa cidade que raramente parava para respirar. Foi por volta das 10 da manhã, quando o movimento começava a diminuir, que Joana os viu pela primeira vez. 3 meninos idênticos, não mais que 8 ou 9 anos, caminhavam lentamente pela calçada oposta. Suas roupas eram grandes demais, provavelmente doadas, e os tênis gastos deixavam ver meias de cores diferentes. O que mais chamou sua atenção, porém, não foi a aparência maltratada, mas sim a forma como se moviam, unidos como um único organismo, olhando ao redor com uma mistura de medo e determinação. Os trigêmeos pararam a alguns metros do carrinho, trocando olhares entre si. Joana percebeu o momento exato em que seus estômagos venceram o medo. O mais alto dos 3, com uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, deu um passo à frente. Seus olhos castanhos encontraram os de Joana, e neles ela viu algo que reconheceu imediatamente. Vergonha misturada com necessidade. "Bom dia", disse Joana antes que o menino pudesse falar, sua voz suave cortando a tensão. "Vocês 3 querem experimentar meu pão de queijo? Acabou de sair. Ficou tão bom hoje que acho que merece opinião honesta." O menino piscou surpreso. Seus irmãos se aproximaram, flanqueando-o. Joana notou como os 3 se pareciam extraordinariamente. Mesmos olhos amendoados, mesmo nariz pequeno, mesma boca de lábios finos. Apenas pequenos detalhes os diferenciavam. O da cicatriz era ligeiramente mais alto. O do meio tinha uma covinha na bochecha esquerda, quando esboçava um sorriso tímido. O menor usava uma camiseta azul, enquanto os outros vestiam tons de cinza. "A gente não tem dinheiro, senhora", respondeu o da cicatriz, a voz rouca de quem não falava muito. "Eu não pedi dinheiro." Joana sorriu, já preparando 3 pães de queijo em guardanapos de papel. "Pedi uma opinião. Vocês 3 parecem especialistas em comida boa." A desconfiança nos olhos dos meninos começou a ceder. Joana estendeu os pães e, depois de uma hesitação que pareceu durar uma eternidade, cada um pegou o seu. A primeira mordida foi cautelosa, mas logo estavam devorando com uma fome que ia além do estômago vazio. Era a fome de quem não sabia quando seria a próxima refeição. Enquanto comiam, Joana preparou 3 copos de suco de laranja. Observou-os discretamente e foi então que notou. Cada menino usava um colar simples de couro e, pendurado nele, um pequeno pingente de metal desgastado em forma de 3 estrelas entrelaçadas. Idênticos. Um símbolo que claramente significava algo importante. "Como vocês se chamam?", perguntou ela, entregando os sucos. "Gabriel", disse o da cicatriz. "Rafael", disse o da covinha. "Miguel", completou o menor, finalmente sorrindo. "Anjos", murmurou Joana mais para si mesma. "Nomes de anjos."
Nossa mãe gostava de anjos, disse Miguel, a voz quase um sussurro. Mas ela não está mais aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Joana não pressionou. Conhecia o suficiente da vida para saber quando respeitar a dor alheia. Em vez disso, começou a preparar mais comida, seus movimentos deliberadamente lentos e reconfortantes. Vocês vão voltar amanhã? Perguntou ela casualmente. Sempre faço pão de queijo fresco e sempre sobra. Seria uma pena desperdiçar. Os três irmãos trocaram olhares novamente. Aquela comunicação silenciosa que só gêmeos possuem. Gabriel assentiu lentamente. Podemos ajudar, senhora, ofereceu Rafael. A gente pode limpar, carregar coisas. Joana, ela corrigiu gentilmente. Podem me chamar de Joana. E sim, sempre há algo para fazer. Mãos ajudam, mas companhia ajuda mais ainda. Eles ficaram por mais meia hora, ajudando a organizar os guardanapos, limpando a chapa, aprendendo os nomes dos clientes regulares. Joana percebeu como eram inteligentes, observadores, educados apesar das circunstâncias. Quando finalmente partiram, prometendo voltar no dia seguinte, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo, um propósito que ia além de simplesmente sobreviver. O resto do dia passou rapidamente. Joana vendeu toda a mercadoria e começou a guardar o carrinho quando uma sombra se projetou sobre ela. Levantou os olhos e encontrou Humberto Tavares, dono da loja de ferragens na esquina, olhando-a com desaprovação evidente. Humberto era um homem corpulento, de 50 e poucos anos, sempre vestindo camisas sociais justas demais e exalando uma colônia forte. Seu bigode espesso e bem aparado combinava com a expressão permanentemente irritada. Joana, ele disse, o tom já acusatório. Vi você alimentando aqueles pivetes hoje. Bom dia, Humberto, respondeu ela, continuando a limpar a chapa. Não eram pivetes, eram 3 meninos com fome. Meninos com fome hoje, ladrões amanhã, ele cruzou os braços. Você sabe que tipo de gente isso atrai para o bairro? Eu trabalho duro para manter este lugar respeitável. Joana parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ele. Eles são crianças, Humberto. Crianças educadas que precisavam de comida. Não vejo problema nisso. O problema, ele deu um passo mais perto, sua voz baixando para um tom ameaçador, é que você opera nesta rua porque eu permito. Lembra-se, eu conversei com os fiscais, facilitei para você ter este ponto. Seria uma pena se eu tivesse que reconsiderar esse arranjo. O coração de Joana acelerou, mas ela manteve a expressão calma. Conhecia homens como Humberto. Eles prosperavam intimidando os mais fracos, construíam impérios pequenos à base de medo e favores cobrados com juros. Durante anos ela pagara uma taxa de proteção mensal para manter seu ponto. Dinheiro que saía de sua já magra renda. Mas nunca antes ele havia ameaçado removê-la completamente. Entendo, disse ela finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Mas não vou parar de alimentar quem tem fome, Humberto. Não é quem eu sou. O rosto dele ficou vermelho. Então você vai ter que lidar com as consequências, Joana. Não diga que não avisei. Ele se virou e marchou de volta para sua loja, batendo a porta com força. Joana soltou o ar que não percebera estar segurando. Suas mãos tremiam, ligeiramente enquanto terminava de fechar o carrinho. O sol da tarde pintava o céu de laranja e rosa, cores bonitas, sobre um dia que terminara com nuvens escuras no horizonte. Enquanto empurrava o carrinho em direção ao pequeno depósito onde o guardava, Joana pensou nos 3 meninos e em seus pingentes de estrelas. Pensou em seu próprio filho, Henrique, de quem não tinha notícias há quase 10 anos. Pensou nas escolhas que fizera na vida, nos caminhos que tomara e nos que deixara para trás. Naquela noite, em seu apartamento pequeno e limpo num prédio antigo da mesma rua, Joana rezou. Não era particularmente religiosa, mas conversava com Deus como quem conversa com um velho amigo. Pediu proteção para os meninos, pediu força para si mesma e pediu, como fazia todas as noites, que seu filho estivesse bem, onde quer que estivesse. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo frenético,
indiferente às pequenas dramas humanos que se desenrolavam em cada esquina. Mas na Muca, sob o velho plátano, algo havia começado. Uma conexão se formara, frágil ainda, mas real. E como todas as conexões genuínas, carregava o potencial de mudar tudo. Gabriel, Rafael e Miguel voltaram no dia seguinte como prometido. Chegaram ainda mais cedo, quando Joana apenas começava a montar o carrinho. A surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em um sorriso caloroso. Os meninos não apenas ajudaram a organizar tudo, mas trouxeram consigo uma energia que transformava o trabalho em algo mais leve. Rafael tinha jeito para lidar com clientes, sua covinha aparecendo a cada sorriso tímido que conquistava os compradores. Miguel, o mais quieto, revelou-se meticuloso na organização, alinhando guardanapos e copos com precisão quase artística. Gabriel, o líder natural, observava tudo com atenção, aprendendo cada movimento de Joana como se estivesse memorizando os passos de uma dança importante. Durante a semana seguinte, essa rotina se estabeleceu. Os trigêmeos chegavam às 6 da manhã, ajudavam até o meio-dia, comiam o que Joana preparava com generosidade disfarçada de sobras e depois desapareciam pelas ruas. Joana nunca perguntava diretamente para onde iam ou onde dormiam. Respeitava o silêncio deles sobre certas coisas, sabendo que confiança se constrói em camadas, não de uma vez. Foi numa tarde de quinta-feira, quando uma chuva fina começou a cair, que Miguel finalmente abriu uma fresta daquela porta fechada. Os três estavam ajudando Joana a cobrir o carrinho quando ele tocou. O pingente em seu pescoço, os olhos distantes. "Nossa mãe nos deu esses colares", disse ele suavemente, antes de ir embora. Ela disse que enquanto os usássemos, sempre seríamos um só, que as 3 estrelas nos manteriam juntos, não importa o que acontecesse. "Ela era sábia", respondeu Joana, continuando a amarrar a lona sem olhar diretamente para o menino, sabendo que às vezes é mais fácil falar quando não se está sendo observado. "Ela ficou doente." Gabriel continuou a história, sua voz controlada, mas carregada de emoção. "Muito doente. Tentou cuidar da gente sozinha, mas não conseguiu mais. Um dia, as pessoas vieram e a levaram para o hospital. Disseram que voltariam para nos buscar. Mas quando voltaram, nos levaram para lugares diferentes." "Mas fugimos", Rafael acrescentou, um toque de orgulho na voz. "Sempre fugimos e nos encontramos. Não importa quantas vezes tentem nos separar, a gente sempre se acha." "Por isso vivem nas ruas", Joana disse, não como pergunta, mas como compreensão. "É melhor estarmos juntos na rua do que separados em qualquer outro lugar", afirmou Gabriel com uma convicção que partiu o coração de Joana. Ela parou o que estava fazendo e olhou para os 3 meninos. Via neles um reflexo distorcido de seu próprio passado, de seu próprio filho perdido. Henrique também havia fugido, não de instituições, mas de uma vida que não compreendia, de uma mãe que trabalhava demais e estava presente de menos. As cartas dele haviam parado de chegar anos atrás, e Joana carregava aquela ausência como uma pedra no peito. "Vocês não podem continuar assim", disse ela gentilmente. "Crianças precisam de um lugar seguro, de escola, de futuro." "A gente fica junto", repetiu Gabriel teimoso. "Não importa o que aconteça, a gente fica junto." Joana assentiu lentamente, reconhecendo que não podia forçar nada. Mas uma ideia começava a germinar em sua mente, pequena ainda, mas persistente como uma semente procurando luz. Nos dias que se seguiram, a presença dos meninos no carrinho de Joana não passou despercebida. Humberto Tavares observava de sua loja com crescente irritação. Ele fizera uma ameaça e esperava ser obedecido, mas ali estava Joana, desafiando-o abertamente. Para um homem acostumado a controlar seu pequeno território, aquilo era intolerável. Numa segunda-feira de manhã, quando o movimento estava intenso e os meninos ajudavam a servir clientes com eficiência surpreendente, Humberto atravessou a rua com passos pesados. Seu rosto estava vermelho, o bigode tremendo de raiva contida. "Joana", sua voz cortou o burburinho matinal. "Preciso falar com você."
Agora! Os clientes se afastaram instintivamente, sentindo a tensão. Gabriel, Rafael e Miguel se posicionaram mais perto de Joana, formando uma barreira pequena, mas determinada. Estou trabalhando, Humberto, respondeu ela calmamente. Se quiser um café, posso servir. Não quero café, ele cuspiu as palavras. Quero que você tire esses moleques daqui. Avisei o que aconteceria se continuasse com essa caridade ridícula. Eles estão me ajudando, Joana manteve a voz firme. Não estão incomodando ninguém. Estão incomodando a mim. Humberto deu um passo à frente. E incomodando meus clientes. Ontem a dona Marta reclamou que sentiu falta de dinheiro depois de passar por aqui. Coincidência? Não acredito. Isso é mentira, Rafael explodiu, sua voz aguda de indignação. A gente não rouba nada. Viu? Humberto apontou para o menino como se tivesse provado um ponto. Agressivos também. Joana, você tem até sexta-feira para resolver essa situação. Depois disso, vou tomar minhas próprias providências. Ele se virou e voltou para sua loja, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Joana viu as lágrimas de raiva nos olhos de Rafael, a mandíbula cerrada de Gabriel, a forma como Miguel apertava o pingente entre os dedos. Não se preocupem, ela disse, colocando uma mão no ombro de cada um. Vamos encontrar uma solução. Mas a verdade era que Joana não sabia qual solução existia. Se perdesse seu ponto, perderia sua única fonte de renda. Aos 53 anos, sem educação formal além do ensino fundamental, as opções eram limitadas. Mas também não podia simplesmente abandonar 3 crianças que claramente não tinham mais ninguém. Aquela noite, Joana foi até uma pequena igreja próxima à sua casa. Não entrou. Apenas sentou nos degraus da frente, observando as pessoas passarem. Foi ali que Dona Célia, uma cliente antiga e vizinha, a encontrou. Joana, minha filha, a mulher idosa sentou-se ao seu lado com dificuldade. Ouvi sobre o problema com o Humberto. Aquele homem é uma praga neste bairro há anos. Não sei o que fazer, Dona Célia, Joana admitiu, a vulnerabilidade finalmente transpirando em sua voz. Aqueles meninos não têm ninguém. Como posso virar as costas? Você não pode. Dona Célia pegou a mão de Joana entre as suas, enrugadas e manchadas pelo tempo. Mas também não pode salvá-lo sozinha. Já pensou em procurar as autoridades corretas? Assistência social? Conselho tutelar? Eles fogem toda vez que alguém tenta separá-los, Joana explicou. E não posso culpá-los, já perderam tanto. Então, talvez, Dona Célia disse pensativamente, você precise ser a garantia de que não serão separados. Você já pensou em se tornar guardiã deles? A ideia atingiu Joana como um raio. Guardiã, mãe temporária, alguém que poderia legalmente mantê-los juntos. Mas seria possível? Uma mulher solteira de renda modesta, vivendo em um apartamento pequeno? As dúvidas inundaram sua mente, mas junto com elas uma centelha de esperança. Não sei se seria aceita, ela murmurou. Não vai saber se não tentar. Dona Célia apertou sua mão. Amanhã vou com você ao conselho tutelar. Conheço a doutora Helena lá. É uma boa mulher. Vai ouvir. Naquela noite, Joana mal dormiu. Sua mente girava entre possibilidades e impossibilidades, medos e esperanças. Pensou em Henrique, em como falhara em mantê-lo perto. Pensou se merecia uma segunda chance. Pensou nos olhos de Gabriel, Rafael e Miguel e em como brilhavam quando se sentiam seguros. Na manhã seguinte, antes de ir ao carrinho, Joana e Dona Célia foram ao conselho tutelar. A doutora Helena Souza as recebeu em uma sala pequena, mas acolhedora, decorada com desenhos de crianças. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos presos num rabo de cavalo prático, olhos cansados, mas gentis. Joana contou toda a história. Não omitiu nada. A situação dos meninos, sua própria condição financeira, as ameaças de Humberto. Enquanto falava, observava a expressão da doutora Helena, tentando ler se havia alguma chance. Senhora Joana, Helena disse finalmente, inclinando-se sobre a mesa. Sua honestidade é admirável. A verdade é que casos como este são complicados. Temos protocolos, procedimentos,
mas também temos bom senso. Então há uma chance? Joana perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Há um caminho, Helena escolheu. As palavras cuidadosamente. Não será fácil nem rápido. Precisaremos fazer avaliações, visitas domiciliares, verificações. Mas se esses meninos realmente a consideram um porto seguro e se você está disposta a passar pelo processo, sim, há uma chance. Pela primeira vez em dias, Joana sorriu genuinamente. Era uma possibilidade pequena, frágil, mas era uma luz no fim de um túnel muito escuro. Quando chegou ao carrinho, mais tarde que o normal, os 3 meninos a esperavam com preocupação evidente nos rostos. Tudo bem, Joana? Gabriel perguntou imediatamente. Mais do que bem, ela respondeu, reunindo os 3 em um abraço apertado. Vamos encontrar um jeito de ficarmos juntos, todos nós. Os meninos não entenderam completamente, mas sentiram a mudança no ar. Algo havia se transformado. A promessa não era mais apenas palavras confortantes, mas um compromisso real. Humberto, observando da janela de sua loja, viu o abraço e franziu o senho. A sexta-feira estava chegando, e ele não era homem de voltar atrás em suas ameaças. A sexta-feira chegou envolta em nuvens pesadas que ameaçavam chuva, mas nunca a entregavam, deixando o ar abafado e tenso. Joana havia acordado às 4 da manhã, incapaz de dormir, o estômago revirado de ansiedade. Preparou o carrinho com cuidado extra, como se a perfeição de cada detalhe pudesse de alguma forma protegê-la do que estava por vir. Gabriel, Rafael e Miguel apareceram ainda mais cedo que o normal, percebendo instintivamente que aquele não era um dia comum. O movimento matinal transcorreu em silêncio tenso. Os clientes regulares sentiam algo diferente no ar, faziam seus pedidos rapidamente e seguiam seus caminhos. Dona Aparecida nem reclamou dos preços. Seu Valdemar tomou seu café em silêncio, observando a loja de Humberto com desconfiança. Eram quase 10 horas quando uma van branca estacionou em frente à praça. 2 homens de uniformes desceram, seguidos por Humberto Tavares, seu rosto exibindo um sorriso de satisfação. Fiscalização municipal, anunciou um dos homens, já abrindo uma prancheta. Documentação do estabelecimento comercial, por favor. Joana sentiu o sangue gelar nas veias. Tinha alvará, pagava seus impostos dentro do possível, mas sabia que quando autoridades vinham acompanhadas por alguém como Humberto, a justiça muitas vezes se curvava a interesses particulares. Com mãos trêmulas entregou a pasta com seus documentos. O fiscal examinou cada papel com uma morosidade deliberada, franzindo o senho, fazendo anotações. Seu colega começou a inspecionar o carrinho, verificando temperaturas, condições de armazenamento, limpeza. Humberto permanecia ali de braços cruzados, sua presença uma ameaça silenciosa. Tem conhecimento de que empregar menores sem registro é crime? O primeiro fiscal perguntou, apontando para os 3 meninos que se apertavam contra Joana. Eles não trabalham para mim, Joana respondeu, mantendo a voz firme apesar do medo. São amigos que me ajudam voluntariamente. Não é o que parece, Humberto interferiu. Toda manhã estão aqui, servindo clientes, manipulando alimentos. Isso é trabalho infantil, não amizade. Senhor Tavares tem razão, o fiscal concordou. Isso configura irregularidade grave. Além disso, seu alvará especifica a operação individual. A presença constante de terceiros viola os termos da licença. Joana abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Tecnicamente, eles estavam certos. As regras eram claras, mesmo que a aplicação delas fosse seletiva e motivada por vingança. Vamos precisar apreender o equipamento até regularização da situação, o segundo fiscal declarou, já começando a etiquetar o carrinho. Não! Miguel gritou, agarrando-se ao braço de Joana. Vocês não podem fazer isso. Miguel, está tudo bem. Joana tentou acalmá-lo, mas sua própria voz tremia. Não está tudo bem. Rafael juntou-se ao irmão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não fez nada errado, só estava sendo boa com a gente.
Gabriel permaneceu em silêncio, mas seus olhos fixos em Humberto queimavam com uma intensidade que assustou até o próprio homem. Era o olhar de alguém memorizando um rosto, gravando uma dívida que um dia seria cobrada. Levaram quase 1 hora para processar toda a apreensão. Joana assinou papéis que mal conseguia ler através das lágrimas que se recusava a deixar cair. Quando a van finalmente partiu levando seu carrinho, seu meio de vida, ela permaneceu ali parada no lugar vazio sob o plátano, os 3 meninos abraçados a ela. Humberto se aproximou, baixando a voz para que apenas eles pudessem ouvir. Avisei, Joana. Poderia ter evitado tudo isso, mas você escolheu esses moleques de rua em vez de manter seu lugar. Eu escolhi fazer o certo, ela respondeu, finalmente olhando diretamente para ele. Algo que você esqueceu como fazer há muito tempo. O rosto dele escureceu. O certo não paga contas. Mas não se preocupe. Tenho certeza de que você vai aprender essa lição muito bem nos próximos meses. Ele fez uma pausa, o sorriso voltando cruel aos lábios. Aliás, falando em lições, sua taxa mensal vence na próxima semana. Espero que tenha guardado dinheiro, porque agora que não tem renda, imagino que vai ser difícil pagar. Joana finalmente entendeu a armadilha completa. Humberto não apenas queria puni-la, queria destruí-la financeiramente. Sem o carrinho, não teria como ganhar dinheiro. Sem dinheiro, não poderia pagar a extorsão mensal. E Humberto certamente tinha outros métodos para cobrar dívidas. Quando ele finalmente se afastou, Joana permitiu-se sentar no meio-fio, as pernas tremendo demais para sustentá-la. Os meninos sentaram-se ao seu redor, formando um círculo protetor. Foi Dona Célia quem os encontrou assim 30 minutos depois, tendo ouvido sobre a fiscalização através da rede de fofoca do bairro. Meu Deus, Joana! Ela ofegou descendo com dificuldade para sentar-se ao lado deles. Aquele homem miserável realmente fez isso. Ele fez, Joana confirmou, sua voz oca. E agora não sei o que fazer. Agora você vem comigo, Dona Célia disse com firmeza. Todos vocês. Vamos para o conselho tutelar. A doutora Helena precisa saber o que aconteceu. A caminhada até o conselho tutelar pareceu durar uma eternidade. As ruas familiares da Muca pareciam diferentes, hostis de repente. Joana sentia os olhares dos comerciantes, alguns com pena, outros com a satisfação velada de quem prefere não se envolver. Miguel segurava sua mão direita com força, Rafael à esquerda, enquanto Gabriel ia à frente abrindo caminho com determinação que desafiava sua pouca idade. A doutora Helena os recebeu imediatamente, dispensando outros compromissos ao ver o estado do grupo. Quando Joana terminou de relatar o que acontecera, o rosto da conselheira estava sombrio. Isso é retaliação clara, ela disse, fazendo anotações rápidas. E o Sr. Tavares tem histórico. Não é a primeira vez que usamos seu nome em relatórios de intimidação. Helena olhou para os meninos, então de volta para Joana. O processo de guarda que iniciamos vai demorar semanas ainda. Vocês têm onde ficar por enquanto? Meu apartamento é pequeno, mas tem espaço, Joana respondeu. O problema é sustentar todos nós sem renda, e Humberto espera que eu pague a próxima taxa, mesmo sem poder trabalhar. Que taxa? Helena perguntou, estreitando os olhos. Joana hesitou, mas Dona Célia não teve tais escrúpulos. Humberto cobra proteção de vários comerciantes pequenos do bairro. Todos pagam porque têm medo. É uma extorsão clara, mas ninguém nunca denunciou oficialmente. A doutora Helena fechou os olhos brevemente, um suspiro profundo escapando. Isso muda tudo. Se houver denúncia formal de extorsão, isso não é mais apenas questão de fiscalização comercial. É crime. Joana, você está disposta a fazer essa denúncia? O silêncio na sala era absoluto. Joana sabia o que aquela decisão significava. Denunciar Humberto publicamente seria declarar guerra aberta. Ele tinha conexões, dinheiro, meios de tornar sua vida ainda mais difícil. Mas olhando para os 3 meninos ao seu lado, para a esperança vacilante em seus olhos, ela percebeu que não havia realmente escolha. Estou, disse ela finalmente. Vou denunciar tudo. As próximas horas foram um borrão de declarações, formulários e testemunhas. Dona Célia trouxe outros comerciantes que,
protegidos pelo anonimato inicial do processo, confirmaram anos de extorsão por parte de Humberto. A doutora Helena coordenou tudo com eficiência impressionante, seu cansaço anterior substituído por uma energia determinada. Quando finalmente saíram, já era noite. O processo estava em movimento, mas os resultados levariam tempo. Joana levou os 3 meninos para seu apartamento pela primeira vez. Era um lugar modesto no 3º andar de um prédio sem elevador, mas limpo e acolhedor. 2 quartos pequenos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro minúsculo, tudo o que ela tinha. "Vocês podem ficar aqui", ela disse, mostrando o 2º quarto onde guardava caixas e roupas antigas. "Vou arrumar, colocar colchões. Não é muito, mas é seguro." Os meninos exploraram o espaço com reverência, como se estivessem em um palácio. Gabriel tocou as paredes, Rafael examinou cada objeto, Miguel foi direto para a janela pequena que dava para a rua. "Joana", Gabriel disse suavemente, "você não precisava fazer isso, especialmente depois de perder seu trabalho por nossa causa." "Não foi por causa de vocês", ela corrigiu, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. "Foi por causa de um homem que esqueceu que poder vem com responsabilidade. Vocês 3 me lembraram de algo que eu havia esquecido. Que bondade não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe." Naquela noite, depois que os meninos finalmente dormiram amontoados em cobertores no chão do 2º quarto, Joana sentou-se na varanda minúscula de seu apartamento. As luzes da cidade piscavam abaixo, milhões de vidas se cruzando sem nunca se tocar verdadeiramente. Ela pensou em Henrique, perguntando-se se ele estaria olhando as mesmas estrelas de algum lugar distante. Pensou no carrinho apreendido, em anos de trabalho duro, reduzidos a uma etiqueta de papel em um depósito municipal. Mas também pensou em 3 meninos dormindo seguros pela primeira vez em meses. Pensou na coragem que encontrara para finalmente enfrentar seu opressor. E pensou que talvez, apenas talvez, algumas batalhas valessem todas as perdas. Na loja de ferragens, Humberto Tavares contava o dinheiro do dia, satisfeito consigo mesmo. Havia dado uma lição, mostrado quem mandava. Em breve, Joana viria rastejando, implorando para que ele a deixasse voltar ao trabalho sob suas condições. Era sempre assim. As pessoas eventualmente se curvavam. O que ele não sabia era que em uma delegacia do outro lado da cidade, um processo estava sendo aberto, que testemunhas estavam sendo ouvidas, que seu império de medo estava prestes a enfrentar seu primeiro desafio real em décadas. E que 3 meninos estavam memorizando cada detalhe, cada injustiça, gravando tudo em suas mentes jovens, mas já marcadas. Gabriel, Rafael e Miguel haviam aprendido cedo que o mundo era duro e injusto. Mas Joana estava lhes ensinando algo novo, que justiça, mesmo quando demora, eventualmente encontra seu caminho de volta. As estrelas de seus pingentes brilhavam fracamente à luz da lua, 3 pontos de luz contra a escuridão, prometendo que alguns laços são fortes demais para serem quebrados, não importa quanta força seja aplicada contra eles. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Joana. Sem o carrinho e sem permissão para trabalhar enquanto o processo legal se arrastava, ela sobrevivia de pequenos bicos que Dona Célia e outros vizinhos solidários conseguiam arranjar. Limpava casas, costurava roupas, cuidava de crianças, aceitava qualquer trabalho que permitisse manter comida na mesa para 4 pessoas em vez de uma. As economias que havia guardado cuidadosamente durante anos derreteram em semanas. Gabriel, Rafael e Miguel transformaram-se durante esse período. A doutora Helena conseguira aprovar uma guarda temporária emergencial, permitindo que ficassem oficialmente com Joana enquanto o processo mais completo tramitava. Os meninos foram matriculados na escola municipal do bairro, onde inicialmente enfrentaram dificuldades. Tinham lacunas enormes em sua educação, anos de escolaridade perdidos enquanto sobreviviam nas ruas. Mas o que lhes faltava em conhecimento formal compensavam em determinação feroz. Gabriel revelou-se brilhante em matemática, sua mente organizando números e padrões com facilidade impressionante.
Rafael tinha um dom para línguas e comunicação, fazendo amizades rapidamente e navegando situações sociais com graça natural. Miguel, o mais quieto, descobriu um talento inesperado para a arte, enchendo cadernos com desenhos detalhados que capturavam emoções que suas palavras não conseguiam expressar. Nas noites, depois que completavam os deveres de casa na mesa pequena da cozinha, os quatro se reuniam na sala. Joana contava histórias de sua própria infância no interior de Minas Gerais, de um tempo mais simples quando a vida era dura, mas as comunidades eram unidas. Os meninos bebiam essas histórias como água no deserto, famintos por raízes, por um passado que fizesse sentido. Foi numa dessas noites, 3 meses após a apreensão do carrinho, que Gabriel finalmente perguntou: Joana, você tem filhos? O silêncio que se seguiu foi pesado. Joana havia evitado falar sobre Henrique, a dor ainda muito fresca apesar dos anos. Mas olhando para os 3 rostos atentos, percebeu que eles mereciam a verdade. Tenho um filho, ela disse suavemente. Henrique, ele teria 28 anos agora. Teria? Rafael captou a hesitação. Não sei onde ele está, Joana admitiu, a voz tremendo levemente. Quando tinha 16 anos, discutimos, coisas difíceis foram ditas. Ele saiu de casa e eu o deixei ir. Achei que voltaria quando esfriasse a cabeça, mas não voltou. Você tentou encontrá-lo? Miguel perguntou. Por anos, Joana assentiu. Procurei em cada lugar que conhecia, mas Henrique não queria ser encontrado. Recebi algumas cartas no começo, sem endereço de retorno, dizendo que estava bem, que precisava encontrar seu próprio caminho. Depois nem isso, só silêncio. Gabriel trocou olhares com seus irmãos, aquela comunicação silenciosa ativada. É por isso que nos ajudou, ele disse, não como pergunta, mas como compreensão, porque vê seu filho em nós. No começo, talvez, Joana admitiu, mas agora ajudo vocês porque são vocês, porque merecem, porque perdoei Henrique por me deixar, e espero que um dia ele me perdoe por não ter sido a mãe que precisava. A conversa mudou algo fundamental entre eles. Os meninos pararam de se ver apenas como responsabilidade de Joana e começaram a encará-la como família verdadeira. E Joana, por sua vez, permitiu-se amá-los não como substitutos de Henrique, mas como Gabriel, Rafael e Miguel, indivíduos únicos que haviam escolhido ela tanto quanto ela os escolhera. Enquanto isso, o processo contra Humberto Tavares avançava lentamente através do sistema legal. A denúncia inicial havia crescido conforme mais vítimas ganhavam coragem para testemunhar. O império de extorsão de Humberto era maior do que qualquer um imaginara, estendendo-se por 3 bairros e envolvendo dezenas de comerciantes pequenos. As investigações revelaram contas bancárias secretas, propriedades registradas em nomes de terceiros, uma rede completa de intimidação e controle. Mas Humberto não era bobo. Tinha advogados caros, conhecia pessoas nos lugares certos, sabia como jogar o jogo. O processo se arrastava, adiamentos após adiamentos, cada data de audiência empurrada para semanas à frente. Enquanto isso, ele continuava operando sua loja, um pouco mais discreto talvez, mas ainda presente, ainda poderoso. E não havia esquecido Joana. Num sábado chuvoso de junho, ela voltava do mercado com sacolas pesadas quando encontrou Humberto bloqueando a entrada de seu prédio. Ele estava sozinho, sem a performance pública que costumava exibir. Seu rosto estava cansado, com olheiras profundas, mas os olhos ainda queimavam com ressentimento. Joana, ele disse a voz controlada, precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você, ela respondeu tentando passar. Ele não a tocou, mas seu corpo grande bloqueava o caminho. Você destruiu minha reputação. Anos de trabalho, de construção, tudo arruinado porque você não conseguiu seguir uma regra simples. A regra de ignorar crianças com fome? Joana contrabalançou. Ou a regra de pagar extorsão em silêncio? Proteção, ele explodiu. Então se controlou, olhando ao redor para ver se alguém os observava. Eu oferecia proteção, mantinha este bairro seguro, organizado, e sim, cobrava por isso. É assim que o mundo funciona.
Mundo não precisa funcionar através de medo, Joana disse, sua própria raiva finalmente emergindo. Você escolheu ser o que é, Humberto. Ninguém o forçou a se tornar um extorsor. E você escolheu me desafiar, ele respondeu, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Saiba que não vou esquecer. Mesmo que me condenem, mesmo que eu perca tudo, vou garantir que você também perca. Antes que Joana pudesse responder, a porta do prédio se abriu atrás de Humberto. Gabriel, Rafael e Miguel saíram, posicionando-se entre ele e Joana. Aos 11 anos agora haviam crescido, suas feições infantis dando lugar a algo mais definido. Gabriel era o mais alto, quase alcançando o ombro de Humberto. A senhora está bem, Joana? Gabriel perguntou, seus olhos fixos no homem maior. Humberto olhou para os 3 meninos, e algo em sua expressão mudou. Viu a determinação ali, a lealdade inabalável. E talvez pela primeira vez entendeu que havia criado inimigos que não esqueceriam. Esses meninos cresceriam, e cresceriam lembrando exatamente quem havia tentado destruir a única pessoa que os salvara. Está tudo bem, Joana disse, colocando as mãos nos ombros dos meninos. O Sr. Tavares estava apenas saindo. Humberto olhou de um rosto para outro, então se afastou sem outra palavra. Mas ao virar a esquina, lançou um último olhar por cima do ombro, e Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar que ia além de raiva. Era desespero, e pessoas desesperadas eram as mais perigosas. Aquela noite, Joana não conseguiu dormir. Deitada em sua cama, ouvia os sons da cidade através da janela aberta. Pensava em escolhas e consequências, em como um simples ato de bondade havia desencadeado uma avalanche de eventos que mudaram tudo. Pensava em Henrique, perguntando-se se ele saberia o orgulho que sentiria dela agora, enfrentando seus medos em vez de fugir deles. No quarto ao lado, os 3 meninos também estavam acordados, sussurrando na escuridão. Precisamos fazer algo, Rafael disse. Aquele homem não vai parar. O processo vai cuidar dele, Gabriel respondeu, mas sua voz carecia de convicção. E se não cuidar? Miguel perguntou. E se os advogados dele conseguirem fazê-lo escapar? E se Joana tiver se sacrificado por nada? Não foi por nada, Gabriel insistiu. Ela nos ensinou que fazer o certo importa, mesmo quando custa tudo. Mas não deveria custar tudo, Rafael argumentou. Não deveria ser tão difícil apenas ser bom. Os 3 ficaram, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tocaram seus pingentes simultaneamente, um gesto inconsciente que faziam sempre que precisavam de coragem ou conforto. As 3 estrelas brilhavam fracamente, capturando a pouca luz que entrava pela janela. Um dia, Gabriel disse finalmente, sua voz carregando uma promessa. Vamos ser fortes o suficiente para protegê-la como ela nos protege. Vamos garantir que pessoas como Humberto Tavares não possam mais machucar os fracos. Como? Miguel perguntou. Não sei ainda, Gabriel admitiu. Mas vamos encontrar um jeito. Estudar, crescer, aprender. E então, vamos voltar e consertar tudo. Era uma promessa infantil, nascida da frustração e impotência. Mas como todas as promessas feitas por crianças com corações puros e determinação de aço, carregava o peso de algo que poderia, eventualmente, se tornar realidade. Do lado de fora, a chuva começou a cair mais forte, lavando as ruas da Muca. Em algum lugar da cidade, Henrique, o filho perdido de Joana, olhava pela janela de um quarto pequeno em uma pensão barata, pensando na mãe que não via há anos. Em suas mãos, uma carta meio escrita, palavras de arrependimento e saudade que não conseguia terminar. Não sabia que sua mãe agora cuidava de 3 meninos, não sabia das batalhas que ela enfrentava, mas sentia, de alguma forma inexplicável, que ela precisava saber que ele estava vivo, que pensava nela, que o perdão que ela oferecera em sua história poderia, um dia, ser real. E em sua loja silenciosa, Humberto Tavares bebia sozinho, cercado pelos objetos que acumulara através de anos de intimidação. Cada ferramenta na prateleira, cada centavo em sua caixa registradora, manchado pela forma como fora obtido.
Ele não sentia remorso, isso seria pedir demais, mas sentia medo. Medo de perder tudo, medo de ser exposto, medo de que o universo finalmente cobrasse suas dívidas. A tempestade se aproximava. Não a tempestade de chuva que caía sobre São Paulo aquela noite, mas outra, mais profunda, mais transformadora. Uma tempestade que havia começado com 3 meninos famintos e uma mulher bondosa, e que estava prestes a mudar todas as suas vidas de formas que nenhum deles poderia prever. 7 anos se passaram como um rio que às vezes corre devagar e às vezes acelera vertiginosamente. Joana tinha agora 60 anos, cabelos completamente brancos que ela usava soltos com dignidade. As rugas em seu rosto contavam histórias de risos e lágrimas, de batalhas, vencidas e perdidas. O processo contra Humberto Tavares finalmente se resolvera 3 anos após ter começado. Ele fora condenado por extorsão, embora a sentença fosse mais branda do que muitos esperavam. Passara 18 meses em regime semiaberto e agora vivia discretamente em outro bairro, sua loja vendida para pagar multas e indenizações. Seu império havia desmoronado, mas o dano que causara ecoava ainda. Joana eventualmente recuperara seu carrinho, mas nunca voltara a trabalhar com ele da mesma forma. A experiência a marcara profundamente, e ela descobrira que havia outras formas de sobreviver. Dona Célia a ajudara a conseguir uma posição na cozinha de uma escola municipal, trabalho estável com registro em carteira. Benefícios. Não era glamouroso, mas era seguro. E segurança era algo que Joana aprendera a valorizar acima de tudo. Gabriel, Rafael e Miguel agora tinham 18 anos. A guarda temporária havia se tornado permanente após 2 anos de processos, visitas de assistentes sociais e avaliações. Joana oficialmente os adotara quando eles tinham 13 anos, num processo emocional que os deixara a todos chorando de alegria. Eles haviam tomado seu sobrenome Santos, tornando-se Gabriel Santos, Rafael Santos e Miguel Santos. Os 3 irmãos eram excepcionais, cada um à sua maneira. Gabriel se destacara em matemática e economia, ganhando uma bolsa integral para estudar administração na Universidade de São Paulo. Rafael cursava direito na mesma universidade, também bolsista, com planos claros de se especializar em direito social e defesa dos vulneráveis. Miguel, o artista, estudava design na Fundação Armando Álvares Penteado, sua sensibilidade transformada em habilidade técnica impressionante. Mas não era apenas a educação que os distinguia. Os 3 trabalhavam, mantinham as notas altas, contribuíam para a casa de Joana sempre que possível e jamais, nem por um momento, esqueceram de onde vieram ou quem os salvara. Os pingentes de 3 estrelas ainda pendiam de seus pescoços, agora em correntes novas que haviam comprado com os primeiros salários, mas os pingentes originais preservados como relíquias sagradas. Era uma tarde de sábado em setembro, quando tudo mudou novamente. Joana estava em casa preparando almoço quando ouviu a campainha. Não esperava visitas. Os meninos estavam na universidade, terminando projetos importantes. Quando abriu a porta, encontrou um homem que não reconheceu inicialmente. Magro demais, com barba por fazer e olhos que já haviam visto muita coisa, ele parecia um estranho. Mas algo nos olhos, na forma da boca, disparou um alarme de reconhecimento, tão profundo que Joana sentiu as pernas fraquejarem. "Mãe", o homem disse, e sua voz quebrou na palavra. "Henrique", Joana sussurrou, e então o mundo girou. Ele a pegou antes que caísse, guiando-a para dentro do apartamento, sentando-a no sofá. Suas mãos tremiam enquanto seguravam as dela, e Joana não conseguia parar de olhar para seu rosto, tentando casar a imagem do menino de 16 anos que deixara com o homem de 33 à sua frente. "Como você me encontrou?" Ela finalmente conseguiu perguntar. "Nunca parei de saber onde você estava", Henrique admitiu, a voz rouca. "Passei pela rua algumas vezes ao longo dos anos, vi você de longe, mas não tinha coragem de me aproximar. Não depois de tudo que fiz, de como a deixei." "Por que agora?" Joana perguntou, ainda segurando suas mãos, como se ele pudesse desaparecer se ela soltasse.
Henrique respirou fundo. Porque estou doente, mãe, muito doente. Ele levantou as mãos, mostrando dedos magros demais. Não é nada dramático. Não vou desaparecer amanhã. Mas a vida que vivi, as escolhas que fiz, cobraram seu preço. E percebi que não posso partir sem fazer as pazes com você. As lágrimas finalmente vieram, de ambos. Anos de mágoa, de ausência, de palavras não ditas, derramando-se em soluços, que sacudiram os ombros de ambos. Joana puxou seu filho para um abraço, sentindo como ele estava frágil, mas também sentindo que ele estava ali, real, presente. Quando finalmente se separaram, Henrique olhou ao redor do apartamento. Viu as fotos na parede, fotos que não estavam lá da última vez que estivera naquele lugar. 3 meninos em uniformes escolares, 3 adolescentes em formatura, 3 jovens homens segurando diplomas. Você tem outros filhos, ele disse, não como acusação, mas como observação. Adotei 3 meninos 7 anos atrás, Joana explicou, limpando as lágrimas. Gabriel, Rafael e Miguel. Eles precisavam de mim e eu precisava deles também. Não são substitutos para você, Henrique. Ninguém nunca seria. Mas são minha família agora. Henrique assentiu lentamente. Conte-me sobre eles. E Joana contou. Relatou toda a história desde o primeiro dia em que os meninos apareceram no carrinho até a batalha com Humberto, a adoção, os anos de luta e crescimento. Henrique ouvia em silêncio, e conforme a história se desenrolava, algo em sua expressão mudava. Admiração, orgulho e talvez um toque de inveja por não ter estado presente para essa jornada. Você se tornou a mãe que eu precisava que fosse, ele disse quando ela terminou. Só demorei muito tempo para perceber que você sempre foi. Eu é que não estava pronto para ver. Todos cometemos erros, Joana respondeu gentilmente. O importante é que você está aqui agora. Não posso ficar muito tempo, Henrique disse rapidamente. Não vim para tumultuar sua vida novamente. Só precisava vê-la, pedir perdão e... Ele hesitou. Há algo que preciso lhe contar. Sobre seus meninos. Joana franziu o senho. O que você quer dizer? Henrique puxou uma pasta velha de sua mochila. Você lembra que eu vivia nas ruas quando nos separamos? Bem, foram anos difíceis. Conheci muita gente, vi muita coisa. E há cerca de 10 anos conheci uma mulher, Débora. Ela estava muito doente, sem muito tempo. Tinha 3 filhos, trigêmeos, com cerca de 7 anos na época. O coração de Joana começou a acelerar, uma suspeita impossível formando-se. Débora me fez prometer algo antes de ser levada ao hospital pela última vez. Henrique continuou, abrindo a pasta. Ela me deu isso. Ele mostrou uma foto desbotada de 3 meninos pequenos idênticos, cada um usando um pingente de 3 estrelas. Me fez prometer que se algo acontecesse com ela, eu encontraria uma forma de garantir que os meninos ficassem juntos. Dei a ela meu endereço, o da pensão onde eu morava, e seu endereço também, o único que eu sabia de memória. As mãos de Joana tremiam quando pegou a foto. Gabriel, Rafael e Miguel, anos mais jovens, mas inconfundivelmente eles. Débora me contou sobre você. Henrique continuou suavemente. Disse que passava pela rua onde você trabalhava às vezes, que admirava sua bondade com os clientes, a forma como tratava todos com dignidade. Disse que se algo acontecesse com ela e os meninos acabassem sozinhos, você seria o tipo de pessoa que não viraria as costas. Ela me guiou até eles, Joana sussurrou, compreendendo finalmente. Débora sabia que eu os encontraria. Mais do que isso, Henrique disse, puxando mais papéis da pasta. Quando soube que Débora havia falecido, tentei encontrar os meninos, mas eles já haviam fugido do sistema. Procurei por meses. Então, quase 2 anos depois, ouvi falar de uma vendedora na Muca que havia adotado trigêmeos. Fui verificar. Ele sorriu tristemente. Vi você com eles de longe. Vi como os olhava, como os protegia, e percebi que Débora estava certa. Você era exatamente quem ela esperava que fosse. Por que não se aproximou? Joana perguntou, sua voz rouca de emoção. Porque teria complicado tudo, Henrique respondeu. Você estava lutando pela guarda deles, enfrentando aquele homem terrível.
Meu aparecimento, o filho pródigo retornando, teria levantado questões, criado problemas. Então observei de longe, garantindo que você conseguisse adotá-los. Movi alguns contatos que tinha, dei umas empurradas nos processos quando necessário. Você nos ajudou, Joana disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Todo esse tempo você estava nos ajudando. Era o mínimo que podia fazer, Henrique disse. Já que não tive coragem de aparecer e ajudar de verdade. Joana puxou seu filho para outro abraço, percebendo que o perdão não era algo a ser dado, mas algo que já existia, esperando apenas ser reconhecido. Henrique havia cometido erros, desaparecido da vida dela por mais de uma década, mas nunca, nem por um momento, deixara de amá-la. Apenas não soubera como expressar esse amor de forma que não machucasse mais. Ficaram assim por longos minutos, mãe e filho reunidos finalmente, as feridas antigas começando a cicatrizar. Quando se separaram, Joana segurava o rosto de Henrique entre as mãos. Você vai conhecê-los, ela disse com firmeza. Gabriel, Rafael e Miguel. Você vai conhecer seus irmãos. Não sei se deveria. Henrique hesitou. Não quero confundi-los ou... Henrique, Joana o interrompeu. Família não é só sangue, é escolha. E você já escolheu eles quando ajudou a me guiar até eles, quando garantiu que pudéssemos ficar juntos. Eles merecem conhecer o homem que tornou isso possível. Ele assentiu lentamente, lágrimas brilhando em seus olhos. Está bem, mas no meu tempo, quando estiver pronto. No seu tempo, Joana concordou. Henrique permaneceu por mais algumas horas preenchendo as lacunas dos anos perdidos. Contou sobre sua vida difícil nas ruas, os erros que cometera, as lições duras que aprendera. Contou sobre sua doença, um fígado danificado por anos de excesso, cirrose que avançava lentamente, mas inexoravelmente. Não estava morrendo imediatamente, mas o tempo era limitado, contado em anos em vez de décadas. Quando finalmente se levantou para partir, prometendo voltar em breve, Joana o acompanhou até a porta. Antes que ele saísse, ela colocou algo em sua mão. Era um pequeno pingente de prata, uma estrela simples que ela usava há anos. Para que você lembre, ela disse suavemente, que sempre tem um lugar aqui. Sempre teve. Henrique fechou os dedos ao redor do pingente, assentiu, sem conseguir falar, e saiu. Joana ficou na porta, observando-o descer as escadas e, desta vez, não sentiu o peso da perda, mas a leveza da recuperação. Seu filho havia voltado, não da forma que imaginara, não em circunstâncias ideais, mas havia voltado. Quando os 3 meninos chegaram em casa naquela noite, encontraram Joana sentada na sala, a pasta de Henrique sobre suas pernas, olhando para a foto antiga dos 3 ainda crianças. Joana? Está tudo bem? Gabriel perguntou, imediatamente percebendo que algo importante havia acontecido. Ela olhou para os 3 rostos que amava tanto quanto havia amado o rosto de Henrique. Sentem-se, disse ela gentilmente. Tenho uma história para contar a vocês, sobre sua mãe, sobre meu filho e sobre como o amor às vezes trabalha de formas misteriosas para unir as pessoas que precisam estar juntas. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, Joana contou a história completa, observando os rostos dos meninos mudarem de surpresa para compreensão, de emoção para gratidão. Eles seguraram seus pingentes, aqueles símbolos de 3 estrelas que sua mãe lhes dera, e entenderam que sempre haviam estado destinados a encontrar Joana, mesmo que o caminho até ela tivesse sido tortuoso e doloroso. Então existe alguém lá fora que nos ajudou, Rafael disse finalmente, sua voz cheia de emoção. Alguém que nos guiou até você. Existem 2, Joana corrigiu suavemente. Sua mãe Débora, que tinha fé na bondade de estranhos, e Henrique, que garantiu que nos encontrássemos e pudéssemos ficar juntos. Podemos conhecê-lo? Miguel perguntou. Quando ele estiver pronto, Joana respondeu. Ele carrega suas próprias feridas, seus próprios arrependimentos. Mas sim, um dia, vocês vão conhecer o homem que tornou nossa família possível. Naquela noite, 5 pessoas em lugares diferentes de São Paulo
dormiram com os corações um pouco mais leves. Joana, sabendo que seu filho havia retornado, Henrique, sabendo que o perdão que buscara era real, e Gabriel, Rafael e Miguel, sabendo que a história de sua salvação era ainda mais complexa e bonita do que haviam imaginado, tecida por fios invisíveis de amor, sacrifício e segundas chances. 2 anos se passaram desde o reaparecimento de Henrique. Foram anos de cura lenta, de relacionamentos reconstruídos com paciência e cuidado. Henrique conhecera os irmãos gradualmente, primeiro em almoços na casa de Joana, depois em conversas longas onde compartilhavam histórias, depois em momentos de cumplicidade genuína. Os 4 homens haviam desenvolvido um respeito mútuo, uma camaradagem nascida do reconhecimento de que todos haviam sido moldados por lutas semelhantes. Gabriel, Rafael e Miguel agora tinham 20 anos e haviam se formado de suas respectivas universidades com honras, mas não pararam ali. Juntaram suas economias, as bolsas de estudo que sobravam, pequenos trabalhos freelance e começaram algo inesperado: uma empresa de consultoria social. Gabriel gerenciava as finanças e operações, Rafael cuidava dos aspectos legais e relacionamento com clientes. Miguel desenhava as apresentações e materiais visuais. Ajudavam pequenos negócios em comunidades carentes a se formalizarem, a acessarem linhas de crédito, a crescerem de forma sustentável. Começaram pequenos, trabalhando do apartamento de Joana, atendendo 2 ou 3 clientes por mês. Mas eram bons, excepcionalmente bons. Entendiam as lutas de pequenos empreendedores porque haviam vivido essas lutas. Falavam a língua das pessoas que o sistema sempre ignorara. E lentamente, cliente por cliente, história de sucesso por história de sucesso, construíram uma reputação. Era uma manhã de dezembro, o calor intenso de São Paulo já pesando desde cedo, quando Gabriel recebeu uma ligação que mudaria tudo. Um grande fundo de investimento social, baseado nos Estados Unidos, mas operando no Brasil, havia ouvido falar do trabalho deles. Queriam investir, ofereciam capital para expansão, conexões, infraestrutura. A proposta era generosa ao ponto de parecer irreal. Os 3 irmãos se reuniram naquela noite na casa de Joana, como sempre faziam quando decisões importantes precisavam ser tomadas. Henrique também estava presente, mais saudável do que havia estado em anos, graças a tratamentos que os meninos haviam insistido em pagar. Joana preparou café e seu famoso pão de queijo, agora uma tradição familiar. É muito dinheiro, Rafael disse, olhando os números na proposta pela 10ª vez. Com isso, poderíamos expandir para 5 estados em menos de 2 anos. Poderíamos ajudar milhares de pessoas, Miguel acrescentou, seus olhos brilhando com possibilidades. Mas há condições, Gabriel, sempre o pragmático, apontou. Eles querem participação na empresa, voz nas decisões estratégicas. Não seria mais só nosso. Nada que vale a pena é fácil, Henrique disse suavemente. Mas vocês 3 já provaram que conseguem manter sua integridade mesmo sob pressão. A questão é, isso os levaria para longe do que realmente importa? Os meninos ficaram em silêncio, ponderando. Foi Joana quem falou, sua voz calma, mas firme. Vocês lembram por que começaram isso? Ela perguntou. Qual era o propósito original? Queríamos garantir que pessoas como você nunca mais fossem exploradas. Gabriel respondeu imediatamente. Queríamos construir um sistema onde bondade não fosse punida, onde os fracos pudessem se defender. Então a pergunta é simples, Joana disse. Essa proposta os ajuda a alcançar esse objetivo ou os desvia dele? A resposta, quando veio, foi unânime. Eles aceitariam, mas nos seus termos. Negociariam proteções, manteriam controle criativo, garantiriam que a missão permanecesse intocada. E se o fundo não aceitasse, encontrariam outro caminho. Para surpresa deles, o fundo aceitou quase todas as condições. O contrato foi assinado em janeiro, e em março já estavam contratando equipe, abrindo escritórios, expandindo operações. O crescimento foi vertiginoso, mas controlado, sempre mantendo os valores que os definiam. Foi em junho, quase exatos 10 anos, desde o dia em que 3 meninos famintos primeiro apareceram no carrinho de Joana,
que decidiram fazer algo especial. Organizaram uma festa de aniversário surpresa para ela, mas não uma festa comum. Alugaram a praça onde ela costumava trabalhar, obtiveram todas as permissões necessárias e montaram algo extraordinário. Quando Joana chegou, guiada por um Gabriel conspiratório, encontrou a praça transformada. Havia mesas com comida, música ao vivo, centenas de pessoas que sua vida havia tocado ao longo dos anos. Clientes antigos do carrinho, vizinhos, colegas da escola onde trabalhava. No centro, restaurado com perfeição, estava seu carrinho original, pintado de vermelho vibrante, brilhando como novo. As lágrimas vieram imediatamente. "Meninos, o que vocês fizeram?" "Honramos a mulher que nos salvou", Rafael disse, abraçando-a. Mas a surpresa não terminou ali. Miguel a guiou até uma placa nova montada na praça, permanente, de bronze polido. Nela estava gravado: Praça da Generosidade Joana Santos, dedicada à mulher que provou que bondade é a força mais poderosa que existe, que alimentou não apenas corpos, mas almas, que enfrentou a injustiça com coragem silenciosa, que construiu uma família através de amor incondicional, que nos ensinou que o que oferecemos ao mundo sem esperar retorno sempre encontra o caminho de volta. Joana não conseguiu falar. Apenas abraçou os 3 homens que haviam sido meninos famintos uma vez, sentindo o orgulho explodir em seu peito. A festa foi maravilhosa, cheia de risadas e histórias, mas o momento mais significativo veio ao anoitecer, quando um carro desconhecido estacionou na praça. Do banco de trás, um homem idoso foi ajudado a sair. Humberto Tavares, agora com 68 anos, curvado pela idade e pelos erros, caminhou lentamente até onde Joana estava. O silêncio se espalhou pela praça como uma onda. Todos conheciam a história. Todos sabiam o que aquele homem havia feito. Gabriel, Rafael e Miguel se posicionaram imediatamente ao lado de Joana, protetores. "Joana", Humberto disse, sua voz rouca e fraca. "Eu não tinha direito de vir. Sei disso. Mas quando soube da festa, soube que não poderia deixar passar sem..." Ele respirou fundo, lutando com as palavras, sem pedir perdão. De verdade. Sem desculpas. Sem justificativas. "O que fiz a você e aos meninos foi imperdoável. Mas passo o que me resta de vida carregando esse peso e pensei que você merecesse saber." O silêncio que se seguiu parecia interminável. Todos esperavam, observando Joana. Ela olhou para o homem que uma vez representara tudo o que havia de errado no mundo. O homem que quase destruíra sua vida. Viu não o monstro de 10 anos atrás, mas um ser humano quebrado, carregando o peso de escolhas que não podia desfazer. "Humberto", ela disse finalmente, sua voz clara, "não posso dizer que esqueci. Não posso dizer que não houve dor. Mas também não posso dizer que guardo rancor. O que você fez me ensinou coisas importantes. Me ensinou que bondade precisa de coragem, que justiça vale a luta, que as pessoas que amamos são mais importantes que as coisas que possuímos." Ela fez uma pausa, depois adicionou: "Aceito seu pedido de perdão e espero que você encontre paz." Humberto assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Ele não pediu abraço, não esperou aceitação além do que fora oferecido. Apenas virou e caminhou de volta ao carro, um homem que recebera mais do que merecia e sabia disso. Quando ele se foi, a festa recomeçou, mas com uma leveza nova. Algo havia sido liberado no ar, um peso antigo finalmente colocado de lado. À meia-noite, quando os últimos convidados já haviam ido embora, apenas a família permanecia. Joana, Henrique, Gabriel, Rafael e Miguel sentaram-se em volta do carrinho restaurado, sob as estrelas que brilhavam fracamente através da poluição luminosa da cidade. "Há algo que precisamos lhes contar", Gabriel disse, trocando olhares significativos com seus irmãos. "Uma decisão que tomamos juntos." Joana e Henrique olharam atentos. "Vamos criar uma fundação", Rafael continuou. "Uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar vendedores ambulantes e pequenos comerciantes. Proteção legal gratuita,
consultoria de negócios, microcrédito. Tudo o que você precisou e não teve, mãe. Vamos chamá-la de Fundação 3 Estrelas, Miguel completou tocando seu pingente. Em homenagem ao símbolo que nossa mãe biológica nos deu, que nos manteve unidos, e em homenagem a você, que transformou esse símbolo em realidade. E tem mais, Gabriel disse, puxando um envelope. Encontramos um apartamento, grande, com 4 quartos em um prédio com elevador, próximo a tudo. Queremos que você se mude para lá. Não porque este lugar não seja bom, mas porque você merece conforto, merece descansar. E queremos que Henrique more lá também, Rafael acrescentou. Família fica junto, certo? Foi isso que você nos ensinou. Joana olhou para os 4 homens, à sua volta. Seu filho perdido e reencontrado. Seus 3 meninos salvos que haviam se tornado seus salvadores. Pensou em todos os caminhos tortuosos que a vida tomara, todas as dores e alegrias, todas as perdas e ganhos. E percebeu que tudo, cada momento difícil, cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, havia valido a pena. Sim, ela disse simplesmente, sua voz transbordando emoção. Sim, para tudo. Eles se abraçaram ali, sob as estrelas, 5 almas que o destino havia ferido, mas que o amor havia curado. O carrinho ao lado deles, símbolo de onde tudo começara, brilhava sob a luz da lua, um monumento não apenas ao passado, mas ao futuro que haviam construído juntos. Nos meses que se seguiram, a Fundação 3 Estrelas cresceu rapidamente, tornando-se referência em proteção de trabalhadores informais. Gabriel, Rafael e Miguel dividiam seu tempo entre a empresa de consultoria, que prosperava, e a fundação, que era sua paixão. Joana oficialmente se aposentou do trabalho na escola, mas passava seus dias voluntariando na fundação, oferecendo conselhos e principalmente sendo a presença maternal que tantos beneficiários precisavam. Henrique, com saúde estabilizada, tornou-se o historiador não oficial da fundação, documentando cada história de sucesso, cada vida transformada. Escrevia com a paixão de alguém que entendia profundamente o valor de segundas chances. E Humberto Tavares, em seus últimos anos, fez o que podia para corrigir erros passados. Doou o que restava de seus bens para a fundação, um gesto que não apagava o passado, mas reconhecia a necessidade de reparação. Quando faleceu 2 anos depois, quietamente em um lar de idosos, Joana foi ao funeral, não por obrigação, mas porque entendera algo fundamental. Perdão não é sobre o que a outra pessoa merece, mas sobre libertar a si mesmo do peso do ódio. 10 anos depois da Pilseis e o Festa na Praça, a Fundação 3 Estrelas operava em 12 estados brasileiros e havia ajudado mais de 50 mil microempreendedores. Gabriel tornara-se um palestrante requisitado sobre empreendedorismo social. Rafael representava a fundação em discussões políticas sobre reforma regulatória. Miguel ganhara prêmios de design por suas campanhas de conscientização. Mas o que mais importava para os 3 era que toda quinta-feira, sem falta, jantavam com Joana. Agora, com 72 anos, ela se movia um pouco mais devagar. Sua visão não era mais tão nítida, mas sua essência permanecia inalterada. Ainda fazia pão de queijo que derretia na boca. Ainda contava histórias que faziam todos rirem e chorarem. Ainda era o centro gravitacional ao redor do qual todos orbitavam. Henrique, agora com 45 anos e surpreendentemente saudável, graças a transplante de fígado que os meninos haviam insistido em financiar, sentava-se sempre à direita de Joana nesses jantares. Observava seus irmãos mais novos com orgulho paternal, maravilhado com o que haviam se tornado. Numa dessas quintas-feiras, Miguel chegou com uma novidade. Fora procurado por uma produtora de documentários. Queriam contar a história deles, da vendedora que salvara 3 meninos e dos homens que aqueles meninos haviam se tornado. Não, sei se devemos, ele disse incerto. Nossa história é pessoal, íntima, mas também é inspiradora, Henrique argumentou. Quantas pessoas por aí estão desistindo porque acham que bondade é fraqueza? Quantas estão perdendo a fé na humanidade? Quantas poderiam encontrar coragem vendo que bondade tem poder real? Rafael acrescentou.
Todos olharam para Joana, que sorriu suavemente. Não é minha decisão, meninos. É de vocês. Sua história, sua escolha. Eles decidiram participar. O documentário, lançado um ano depois, tornou-se fenômeno cultural. Pessoas em todo o Brasil assistiram à história de 3 meninos famintos, uma vendedora corajosa e um homem que quase destruiu tudo. Viram a transformação, a luta, o triunfo. E mais importante, viram que era uma história real, não ficção, não fantasia, mas algo que realmente acontecera nas ruas da Muca, em São Paulo. Pedidos de ajuda inundaram a fundação. Doações chegaram de todo o país. Voluntários se ofereceram aos milhares. A história de Joana e seus meninos tocara algo profundo na alma coletiva. Uma lembrança de que amor e bondade, mesmo quando custam caro, sempre valem o preço. Fim da história. Se a jornada de Joana e seus 3 anjos tocou seu coração, saiba que existem milhares de histórias reais esperando para serem contadas. Histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias através de simples atos de bondade. Se você acredita no poder transformador da compaixão, se acredita que fazer o certo vale qualquer sacrifício, se acredita que família é construída não apenas por sangue, mas por escolha e amor incondicional, então junte-se a nós nessa jornada. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que celebram a resiliência humana, a força da bondade e o triunfo da justiça. Deixe seu like se a história de Gabriel, Rafael, Miguel e Joana inspirou você. E conte-nos nos comentários. Qual ato de bondade marcou sua vida? Quem foi a Joana que fez diferença no seu caminho? Lembre-se, cada vez que escolhemos ser bons, mesmo quando é difícil, plantamos sementes de esperança que um dia florescerão em jardins que nem podemos imaginar. Seja a bondade que você quer ver no mundo. Porque, como Joana nos ensinou, o que oferecemos sem esperar retorno sempre encontra o caminho de volta, multiplicado em formas que nunca poderíamos prever. Até a próxima história. Até o próximo testemunho de que a humanidade, mesmo em seus momentos mais sombrios, carrega luz suficiente para iluminar o mundo inteiro.